Gostaria que abrir a palavra e se encontre em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, e nós vamos estar lendo somente um versículo, que é o versículo 31. Quem trouxe Bíblia? O versículo 31. Atos dos Apóstolos 16, o versículo 31. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus vai dizer assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Amém? Podeis sentar, por favor. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir perdão se vocês me veem tremendo, porque eu estou tremendo mesmo, mas eu tenho tremor essencial, então o meu microfone vai tremer o tempo inteiro. Amém? Glória a Deus por esse momento, né? E o meu tema é salvação. O vermelho que vai falar de salvação. E eu gostaria que vocês prestassem atenção naquilo que o Senhor Jesus está falando nessa noite, porque nós somos instrumentos do Senhor nessa noite. Aqui não está a Maria Eugênia, não está a Luna, aqui não está qualquer outra pessoa. Aqui está uma serva do Senhor, que quando eu chego na frente, eu peço que o Senhor me usa conforme o querer dele, conforme a vontade dele. Amém? Amém. A palavra de Deus vai dizer assim, no 16, aconteceu que indo nós à oração. Aqui está dizendo sobre Paulo e Silas, que eles estavam na cidade de Filipos e eles estavam indo à oração. Mas aqui está dizendo assim, ó, indo nós à oração. Estavam indo 4 pessoas à oração. Estava indo Lucas, estava indo Timóteo, Paulo e Silas. E a Bíblia diz assim que todos os dias eles estavam indo orar, porque eles chegaram nessa cidade e lá foi uma mulher convertida, o nome dela era Lídia, e eles estavam hospedados na casa dela. E eles todos os dias, quando eles saíam para orar, quando todos os dias ele ia para orar, aparecia uma moça, uma jovem, e essa jovem, ela tinha um espírito maligno, um espírito de adivinhação. E todas as vezes que o servo do Senhor aparecia, ela dizia: lá vai o servo do Deus vivo. Esses homens estão pregando o caminho, estão nos pregando, falando que nós vamos para o céu, estão ensinando o caminho da salvação. Esses homens são os filhos do Deus Altíssimo. Isso era todos os dias. Todos os dias essa mulher passava por eles, quando encontrava eles, essa mulher fazia isso. Todos os dias. Sabe o que é todos os dias? Mas ela fazia isso. Ela estava falando a verdade. Ela não estava mentindo. Porque aqueles homens estavam pregando a palavra de Deus. Estava falando que Jesus era o caminho. Estava mostrando que o Deus Altíssimo é que estava no controle. Mas acontece, irmãos, que aquela mulher, se fosse no tempo de hoje, ela estava querendo o quê? Like. Ela estava querendo compartilhamento. A partir do momento que ela falasse, que as pessoas olhassem para aquela mulher e acreditar nela, e qualquer pessoa que chegasse para sentar e visse ela lá, falando as mentiras dela, na adivinhação, era isso que o diabo queria. Mas um dia, Paulo, ele se incomoda. A Bíblia fala assim, claramente, que Paulo, ele olha para aquela mulher e se volta para ela e fala assim: em nome do Senhor Jesus, sai dela. Ele não agrediu aquela mulher, ele não fez mal nenhum àquela mulher. Simplesmente ele pega e expulsa o mal que havia naquela mulher. E ela, na mesma hora, a palavra de Deus diz assim, que na mesma hora aquela mulher ficou o quê? Liberta. O que mesmo que ela ficou? Liberta. Do quê? Daquele mal, daquele espírito maligno que fazia com que ela adivinhasse. Os senhores dela, aqueles homens, porque ela era uma escrava. Ela achava que ela estava fazendo grande coisa, mas ela era escrava. E aqueles homens, o qual ela trabalhava para eles, quando viu aquilo, que ela não daria mais lucro para aqueles homens, quando eles olharam e viram aquela situação, ele pega Paulo e Silas
4. Por que ele não pegou os 4? Porque Lucas era gentil. Timóteo, ele tinha dupla nacionalidade. Paulo e Silas, eles tratam como judeu. E ele pega aquela Paulo e Silas e leva eles numa praça onde estavam os maiorais, deixa eu ver aqui que eu esqueci, os magistrados, onde estavam os magistrados, e aqueles homens sentados lá dentro daquela praça, eles levaram os dois até lá. Quando ele chega naquela praça, gente, não era um tribunal, era simplesmente as pessoas que ficavam ali e agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora você faz aquilo. Não. A multidão se enfureceram. A Bíblia diz assim que a multidão se enfureceram e juntaram e rasgaram as roupas de Paulo e Silas. Irmãos, presta atenção. Uma pessoa que está pregando a palavra de Deus, uma pessoa que está falando a verdade do Senhor, de repente, as pessoas o agarram, leva eles numa praça e simplesmente agarra aquele povo, rasga suas roupas e eles começam o quê? Levar varadas, chicotadas. E a Bíblia fala assim, que foram muitas varadas, muitas chicotadas. E eles ficaram com o corpo todo arrebentado, o corpo todo esfolado. E eles, além deles apanharem, os magistrados falaram assim, agora pega eles e põe no cárcere. Mas põe lá no fundo, põe lá no pior cárcere que vocês vão colocar esses dois. Nós temos que entender uma coisa. Hoje, se você pega uma pessoa e essa pessoa vai para a cadeia, automaticamente chega aqui um camburão, as pessoas entram no camburão e vai para a cadeia. A vergonha, eles tiveram que andar até chegar no cárcere, sem roupa, todo arrebentado, todo ensanguentado, a vergonha de ter apanhado, e apanhado muito, e não tinha feito nada, mas eles apanharam, irmãos, com gosto, e eles chegam no cárcere, e o carcereiro recebe uma ordem, coloca eles no cárcere lá do fundo. Eu não quero eles no cárcere da frente, eu quero eles no cárcere do fundo, e quero que vocês peguem os pés deles e prendam os pés dele. Foi isso que o carcereiro fez. Colocou ele lá no último, no pior cárcere que tinha, no pior lugar, onde talvez não tinha ventilação, talvez não tinha uma janela, escuridão. O que mais? Talvez eles estavam com sede, talvez aquele sangue que saiu, aquela água que saiu, tudo aquilo, eles foram. Mas a palavra de Deus, irmãos, o nosso Deus, quando Ele quer trabalhar, Ele não escolhe lugar. Ele entra aonde ninguém entra. O nosso Deus, Ele é poderoso e Ele entra aonde nós não imaginamos que Deus vai entrar. Mas Deus entra nesse lugar. E lá Deus faz a obra. Aleluia. E a obra que Deus faz não é obra pequena, é obra grande. E Deus pega os dois e coloca lá. Mas a Bíblia não fala um minuto que Paulo e Silas reclamou, que Paulo e Silas falaram assim, eu estava aqui fazendo algo para Jesus, para o Mestre, e olha o que aconteceu com a gente. Não, eles não reclamam. A Bíblia diz, a Bíblia é clara, que eles estavam orando e estavam louvando a Deus. A Bíblia diz assim, que eles oravam e cantavam, e os presos ouviam eles cantar e eles orarem. A Bíblia fala, que lindo, né, irmãos? Os presos estavam o quê? Não ouvindo. Estavam o quê? Ouvindo. A palavra de Deus estava chegando aonde? Aonde Deus queria. Estava chegando no cárcere. Eles começaram a ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia diz assim, que eles louvavam e oravam. Oravam e louvavam. Mas a Bíblia diz assim, que perto da meia-noite, eles não começaram a louvar perto da meia-noite, eles já estavam louvando há muito tempo. Mas a Bíblia diz assim, que perto da meia-noite, houve-se um grande terremoto.
E esse terremoto, ele abala as estruturas da cadeia, ele abala os alicerces da cadeia, arrebentou toda aquela cadeia, arrebentou o cárcere, os presos, eles foram soltos, as portas foram arrebentadas, as grades foram arrebentadas, os pés que estavam prendendo eles foram arrebentados, todos eles foram libertos por causa que teve um terremoto. E foi um terremoto muito grande. E a Bíblia diz assim que eles ficaram no mesmo lugar. Ninguém saiu de lá. Porque Deus estava no controle. Deus estava trabalhando. E eles ficaram no mesmo lugar. E a Bíblia diz assim, sabe o que me chama atenção aqui? Sabe o que mais me chama atenção? Porque Deus, Ele tem compromisso com a gente. Ele sabia que Paulo e Silas estavam ali fazendo a obra dele. Ele sabia que Paulo e Silas estavam ali fazendo o que o Senhor tinha prometido, pedido para que eles fizessem. E os dois fizeram, e os dois foram presos. E no carcereiro, os magistrados falaram assim: coloque ele lá, toma conta dele. O que o carcereiro fez? Foi dormir. A Bíblia diz assim, que depois do terremoto, o carcereiro acorda assustado. Assustado, ele acorda assustado. E quando ele olha, vê todo aquilo derrubado, vê tudo aquilo arrebentado, ele olha e eu creio que ele imaginou assim: fugiram todos. O que eu vou falar agora para os magistrados? Fugiram todos. E a Bíblia diz assim, que ele tira uma espada e ele pega essa espada para ele se matar. Mas Paulo dá um brado para ele: não faça tal coisa. Nós estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Pode ver, pode vir. A Bíblia diz assim que ele pediu luz e entrou até onde Paulo estava. Paulo e Silas estavam no mesmo lugar. Os presos estavam atônitos. Tudo aquilo que aconteceu, eles estavam atônitos, mas eles estavam no mesmo lugar. Eles não saíram do lugar, porque Deus ainda não havia terminado a obra. Deus ainda não tinha terminado a obra. Por isso que aqueles presos ainda estavam naquele lugar. E quando ele chega perto de Paulo e Silas, e ele se dobra diante de Paulo e Silas, e ele fala: Senhores, o que eu preciso fazer para me salvar? O que ele imaginou que Paulo e Silas fossem? Alguma coisa passou na cabeça dele. Por quê? Eles apanharam em praça pública, não fizeram nada, mas apanharam, ficaram no meio dos presos, vieram para cá, chegou aqui, ao invés de chorar, pedir água, reclamar, eles começaram a cantar, eles começaram a adorar a Deus. Esses homens são diferentes. O carcereiro viu que eles eram diferentes. Ele não era como os outros presos. E quando ele fala para Paulo e Silas: Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Paulo e Silas: irmãos, olha, eu imagino uma cena que Paulo deveria, assim, é igual a professora, deveria ter abraçado aquele homem e falado assim: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você já imaginou, irmão? O que ele podia falar para aquele carcereiro? Olha, o que você fez com a gente? Não. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a Bíblia diz assim, que ele prega para aquele carcereiro. Ele fala da palavra de Deus para aquele carcereiro. Gente, que coisa maravilhosa. Que Deus bondoso e maravilhoso. Olha o que ele faz. Ele dá uma rica oportunidade para Paulo e Silas pregar Jesus para aquele homem que estava sedento da palavra de Deus. E Deus fez com que eles fossem naquela cidade, sofressem e chegassem no cárcere, porque Deus tinha uma obra naquela família. Deus tinha uma obra na vida daquele carcereiro. Ele não estava ali em vão. Deus precisou de Paulo
fazer uma obra naquela família. E a Bíblia vai dizer que o carcereiro pegou Paulo e o Silas, lavou os seus vergalhões, suas feridas, lavou ele. Eu creio que cada vez que ele passava assim, uma esponja, tirando aquele sangue, ele sofria. Porque ali, irmãos, já não estava mais o carcereiro, mas estava o irmão em Cristo. Ele já tinha aceitado a Jesus, porque ele ouviu a palavra, ele já tinha reconhecido o Deus vivo, poderoso que estava na vida de Paulo e Silas. Ele reconheceu esse Deus altíssimo, ele reconheceu que a Bíblia diz assim, que ele lavou aquelas feridas, e a água, aonde eles estavam, creio que deveria ser um tanque, alguma coisa, o carcereiro foi batizado, sua família foi batizada. Por isso que a palavra fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Para minha casa ser salvo, eu preciso crer no Senhor Jesus. Eu preciso buscar o Senhor Jesus. Eu preciso orar ao Senhor Jesus. Eu preciso servir o Senhor Jesus. Para que Deus salve a minha casa. E a Bíblia diz assim, que eles foram para casa, deu o que comer para Paulo, Silas, e ali, irmãos, todos reconheceram o poder de Deus. Mas sabe, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Que salvação, irmãos, não fica só nisso. Eu aceitei Jesus. Eu quero Jesus. Não, irmão, salvação vai além disso. Para ser salvo, irmãos, eu tenho que buscar. Eu tenho que ter sede. Eu tenho que caminhar. Eu não posso só aceitar Jesus. Aceitei Jesus. Está tudo bem. Agora eu vou para minha casa, está no meu banquinho. Não, irmão. Nós temos uma caminhada. Nós temos que caminhar. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor quer para a minha vida. O que o Senhor quer. Eu tenho que descobrir isso. Orar pelo meu vizinho. Ou ler a palavra. Eu tenho que vir para a igreja. Eu tenho que jejuar. Mas eu tenho que caminhar para o Senhor. Que a salvação, ela não fica só, aceitei Jesus, está tudo bem. Não, irmãos, nós temos um longo caminho até a volta do Senhor. Nós estamos pregando a salvação, a primeira doutrina cardinal da igreja do Evangelho Quadrangular. Vocês vão ouvir mais 3 doutrinas, e a nossa doutrina é completa. Ela não se restringe a uma só doutrina, uma e acabou. Não, irmãos, nós temos que crer no Senhor Jesus, ser salvo e atrás daquelas pessoas que ainda não chegaram à salvação. Amém? Amém. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu glorifico a Deus, né? Eu agradeço a Deus. Jesus, irmãos, Ele nos chamou para que nós possamos também ser como esse carcereiro. Dá lugar para ele. O carcereiro deu lugar. O carcereiro, ele foi liberto. E que nós nessa noite também possamos ser libertos. Tem alguma coisa que nos prende? O carcereiro, é o cárcere que prendia ele. Mas, e nós? O que nos prende? O que nos faz nós deixarmos de Jesus? O que nos faz assim a gente esquecer desse Deus maravilhoso? Amém, irmãos? Que nós possamos seguir, que nós possamos caminhar, que nós possamos cada dia mais buscar esse Deus maravilhoso, o qual nós conhecemos, o qual deu a vida por nós. Esse Deus que morreu na cruz do Calvário, irmãos, para cada um de nós. Amém? Amém. Gostaria de pedir que os irmãos ficassem em pé para nós orarmos, para passar para a segunda parte. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós te louvamos, te damos graças, te agradecemos, meu Pai querido, por essa rica oportunidade. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, poderosamente os outros irmãos, Senhor, que vai estar aqui na frente, Senhor, concluindo, Senhor, esse trabalho maravilhoso, qual o Senhor fez com que nós conhecêssemos, meu Deus. Continua abençoando, meu Deus, que o Teu Espírito Santo continua no nosso meio, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor.